pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula sobre integrais trigonométricas, né? Para eu quitar aqui minha dívida com vocês. Hoje nós vamos falar sobre as três modelos um pouco diferentes e também tanto na forma de escrever quanto na estratégia de resolução, que são esses aí. São para expressões que envolvam a raiz quadrada esse a aí representa uma constante conhecida, né? A quadrado menos x quadrado raiz quadrada de x quadrado mais a quadrado e também raiz quadrada de x quadrado menos a quadrado, tá ok? É indicado para integrais que envolvam essas expressões, mas não só, tá ok? Também se indica para integrais que envolvam essas expressões aqui, que são semelhantes, mas somente quando você já tentou de todas as outras maneiras e não conseguiu. Aí você tenta usar a mesma técnica que eu vou ensinar agora, as técnicas, né, para esse tipo de integral, né, envolvendo esses radicais aí, para essas expressões sem o radical. Nada contra, também funciona e tal. Tá? Só que é como se fosse um remédio indicado somente em última medida, sabe? Em último, né? Não tem outra saída, aí você tenta, tá? Uma coisa que a gente vai precisar lembrar, né, que vai ser necessário para que você aplique bem esses métodos é o seguinte: a inspiração para a aplicação para o uso desses métodos vem das identidades trigonométricas, e para cada uma dessas situações vem uma identidade é, específica. Então, veja, quando você tiver radicais envolvendo a quadrado menos x quadrado, você vai ter que lembrar da identidade trigonométrica fundamental, né? Cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado igual a 1. E ela vai ser utilizada de outra forma. Ela vai ser utilizada como uma reescrita, né? Usando o cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Também eu espero deixar claro do porquê não o seno ao quadrado, tá? Mas a gente sempre isola o cosseno ao quadrado. Na outra expressão, né, a identidade que vai ser usada como inspiração é a identidade da secante ao quadrado, que é igual a tangente ao quadrado mais 1. E a última será essa mesma identidade, né? Só que usada de uma forma reescrita, né? Vai ser tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. Então, você precisa ter em mente essas identidades e quando aplicá-las, tá? No decorrer espero deixar claro o porquê que no primeiro caso você usa essa identidade, no segundo caso você usa essa outra e no terceiro caso você usa essa outra escrita de uma outra forma, tá? Mas assim, na verdade são duas identidades trigonométricas e você vai precisar lembrar delas para conseguir se sair bem nas integrais que envolvam esse tipo de expressão, tá bom? Então, o primeiro caso, né, integrais que envolvam o radical, né, ao quadrado, a raiz de a quadrado menos x quadrado. Como é que você vai proceder? Você vai observar inicialmente que a raiz de a quadrado menos x quadrado, você pode colocar o a quadrado em evidência, e aí entre parênteses vai ficar o 1, onde estava o a quadrado, e onde estava o x quadrado vai ficar x quadrado sobre a quadrado. Espero não estar fazendo aqui nenhuma coisa mirabolante, né? Estou só botando em evidência. O próximo passo é tirar o a de dentro da raiz, ele vai sair. Né? O correto a se dizer é que ele sai em módulo, tá ok? Mas a gente vai entender que esse a é um número positivo, tá? 2 quadrado, 3 quadrado, 4 quadrado, sei lá. Um número positivo ao quadrado, portanto o módulo dele é ele mesmo. Até chegar nessa nova escrita para o que está dentro do radical. Chegando aí você vai a ideia, a inspiração, eu vou chamar
o x sobre a, eu vou mudar. Na verdade, as técnicas que nós vamos ver, dessas três, são mudanças de variáveis, são substituições. Cada uma tendo por base uma inspiração, baseada numa identidade trigonométrica. Qual é a ideia? É transformar o que está aí dentro do radical numa expressão trigonométrica que me permita simplificar ela com a raiz. Ou seja, é um pulo do gato muito bonito. Eu vou trocar isso por uma outra coisa aparentemente mais complicado, mas essa complicação é só aparente porque no fundo ela vai me facilitar em muito. Tanto a minha expressão vai desaparecer, ela vai ficar mais bonita, e o radical vai embora também, por conta do que vai aparecer aí, vai ser trocado por uma coisa que é quadrada. E sendo quadrado, eu cancelo com a raiz. Então é um negócio muito bacana. Num primeiro momento, assim, a gente sente um susto, sente um medo, mas na primeira vez que você usar, você vai se sentir um gênio. Assim, você vai se sentir, porra, eu sou o cara, né? Aconselho a você fazer uma sozinho, sem nada, sem ninguém, sem olhar para canto nenhum, tá bom? Nem que para isso você precise fazer olhando uma feita, uma de alguém, 500 vezes. Mas em algum momento você se propõe a esse desafio, vou fazer uma sozinho. Faça essa que eu vou colocar aqui no exercício, né? Olha a aula todinha e depois de ver a aula você tente sozinho, sem ajuda de ninguém, só você e um papel e branco, lápis e uma borracha. Faça ela até chegar no final. Você vai sentir muito bem, muito bacana. Se você gosta da área de exatas, se está aqui não por acaso, mas porque sabe o que quer, tenho certeza, você vai gostar de fazer uma integral desse tipo sozinho, você se sentir capaz. Então, cheguei até aqui, esse era o objetivo, porque eu tinha em mente usar uma identidade. Eu vou pegar o x sobre a, né? Antes de ir adiante, eu preciso lembrar vocês o seguinte, olha, como essa criatura que está aí dentro da raiz, né, tem que obedecer às regras da raiz. Quais são as regras da raiz? Tem que ser positivo, porque senão a raiz não existe, né? No mundo real, não. Então, você tem que lembrar, né? A gente vai fazer uma consideraçãozinha que é, olha, o 1 menos o x sobre a ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Isso implica dizer que o x sobre a, né, ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1, e isso é uma inequaçãozinha que me diz o seguinte, essa inequação vai me dar a resposta conforme eu quero, né, positivo, quando o x sobre a estiver entre menos 1 e 1. Tá? Isso vai ser usado daqui a pouco, porque esse x sobre a é a minha mudança de variável. Essa restrição aí vai me dar uma restrição sobre a minha mudança de variável. Tá bom? Então, eu vou fazer o x sobre a igual ao seno. Por que o seno? Né? A inspiração é você transformar esse 1 menos x sobre a ao quadrado no 1 menos seno ao quadrado. Tá certo? Se eu conseguir fazer isso, 1 menos seno ao quadrado, a minha identidade fundamental vai dizer o quê? Olha, 1 menos seno ao quadrado é o cosseno ao quadrado. E o cosseno ao quadrado vai cancelar o quadrado do cosseno com o cosseno da raiz. Tá certo? Aí, veja, o θ ele terá que ser entre menos π sobre 2 e π sobre 2, porque o x sobre a tem que estar entre menos 1 e 1. Então, veja, se o x sobre a tem que estar entre menos 1 e 1, o seno tem que estar, o seno de θ tem que estar entre menos 1 e 1. Aí você poderia dizer, sim, professor, mas o seno de θ está entre menos 1 e 1 vai ser verdade sempre. Sempre, sempre. Só que eu quero, em algum momento, inverter essa função para o caso em que a resposta me exija dizer, olha, o θ vale quanto? Aí você vai dizer, o θ é o arco-seno. O arco-seno não é a função inversa? Então eu preciso que a função seno seja inversível. Então eu preciso pegar um intervalo onde a função seja inversível. Eu não posso pegar assim, ó, todo o domínio da função seno, porque ela não é inversível em todo o domínio. Então, para quem já estudou a função seno e reparou onde ela é injetível e sobrejetiva, né, as condições necessárias para ser inversível, ela é em intervalos de tamanho π. Tá? Então, um intervalo clássico é esse de menos π sobre 2 até o π sobre 2. Tá? E nesse intervalo, o cosseno é positivo. E o cosseno vai para dentro da raiz
né? E eu vou precisar tirar ele como módulo, né? Assim. Então, para que eu não precise colocar menos cosseno, porque o cosseno é negativo, então eu vou escolher esse intervalo aí, menos π sobre 2 até π sobre 2. Para quando eu cancelar dentro da raiz, vai ficar a raiz quadrada do cosseno ao quadrado. Isso, a rigor, sairia como módulo do cosseno. Só que o cosseno, nesse trecho, ele é positivo. Então, sendo positivo, o módulo roda, não precisa. Então, olha, veja só. Né? Nós vamos voltar para a nossa expressão, trazer a nossa mudança de variável e ver o que acontece. Né? A minha mudança de variável, né, é x igual a a seno. Quando eu colocar o a seno aí, vai ficar a quadrado seno quadrado. Né? Veja que o a quadrado pode ir para fora, vai sair como o módulo de a, que é a, tá certo? E dentro da raiz ficou 1 menos seno quadrado, como eu queria. Como eu, né? E aí, veja, esse 1 menos seno quadrado é o cosseno ao quadrado, que foi baseado na nossa inspiração de usar a identidade trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno quadrado. E aí apareceu a bendita raiz do cosseno ao quadrado, como eu falei. E aí esse cosseno ao quadrado vai sair da dentro da raiz como módulo do cosseno. Só que, diante da escolha do intervalo do θ, a escolha adequada, né, o meu cosseno no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 é positivo, então, né, não preciso do módulo. Esse é o método. A minha expressão, veja o que eu consegui fazer. Raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado se transformou em a cosseno θ. E aí você vai voltar para a sua integral e vai integrar como se estivesse integrando uma integral cuja expressão agora é trigonométrica. A ideia é que isso faça a sua integral ser mais simples. Bacana? Professor, mas depois que eu resolver na forma trigonométrica, eu tenho que voltar para a variável de retorno, a variável inicial, o x. Verdade. E aí vem uma observação que você tem que lembrar, não pode esquecer nunca. Toda vez que você faz uma mudança de variável, né? Estilo essa que nós fizemos, x sobre a igual seno de θ, você está, de maneira subentendida, você está criando um triângulo. Tá? Você está criando um triângulo e o θ, ele é um dos ângulos desse triângulo. E aí, veja, você vai ter que em algum momento completar esse triângulo e estabelecer num cantinho do papel assim todas as medidas desse triângulo. Ó, no momento que você disse o seno de θ é x sobre a, você criou um triângulo, ângulo θ. Aí, se o seno de θ é x sobre a, lembra, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, significa que você está dizendo, implicitamente, né, que o cateto oposto desse triângulo é x e a hipotenusa é a. Sempre vai ficar faltando um lado. Quando você faz a sua escolha, a sua mudança de variável nessa estratégia, você está criando um triângulo e está atribuindo dois lados. Em geral, um lado e a hipotenusa. Tá certo? Quando você tem dois lados do triângulo e fica faltando um, sabendo que esse triângulo ele é retângulo, você consegue descobrir o outro usando o teorema de Pitágoras. Então você vai lá e descobre esse outro lado, usa o teorema de Pitágoras aí num cantinho, né? E aí você vai lá e descobre que esse lado que está faltando aí é a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado. Aí veja, sempre vai rolar uma coincidência aí. Você vai dizer, pô, esse raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado eu já vi ele em algum lugar. É justamente a expressão que originou a sua integral. Se isso não acontecer, suspeite de que você errou alguma coisa. Tá bom? Tá bom? Ele não vai aparecer de graça, mas quando você fizer as suas continhas, vai aparecer o que motivou a criação da sua mudança de variável. Tá bom? Isso serve como conferir se o método está indo bem. Olha, eu estou indo bem. Esse lado que está faltando, você foi lá, deduziu e chegou justamente na expressão que deu origem à sua escolha de mudança de variável, então é porque você está indo bem. Tá ok?
pode acontecer de você posicionar o A e o X nos lugares errados. E aí quando você posiciona o A e o X nos lugares errados, o que vai aparecer para o cateto que está ausente, né, o valor ausente, não vai bater com a expressão que deu origem à sua escolha. E aí é um sinal de que você está fazendo algo errado. Posicionou os catetos, o X e o A no lugar errado. Bacana? Bom, mas veja, é importante que você consiga construir o triângulo inteiro, porque depois, se você vier precisar, olha, resolvi minha integral e a resposta dada em função de θ exige que eu saiba quanto é que vale o cosseno de θ. É olhando para esse triângulo que você vai dizer, ó, o cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então você vem aqui no triângulo, olha quem é o cateto adjacente, olha quem é a hipotenusa. Ah, eu preciso saber quem é a secante. Preciso saber quem é a cotangente. Só olhando para esse triângulo você responde qualquer uma dessas expressões, qualquer uma das relações trigonométricas. Show? Então, lembra do triângulo. Eu vou fazer aqui alguns exemplos e o triângulo vai estar presente. E aí eu quero que você não esqueça disso, tá bom? Pronto. Isso aqui representa tudo para esse caso. Tá bom? Não tem mais nada a ser dito. Eu vou colocar um exemplo. Suponha que você tem essa integral aí. Perceba que essa integral tem um radical e dentro dele tem um 4 menos x ao quadrado. Ou seja, se encaixa no padrão que a gente acabou de falar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa raiz de 4 menos x ao quadrado. Ó, os livros, os outros livros, ou qualquer um exercício resolvido que você vai encontrar por aí, ele vai começar na lata dizendo, olha, tome x sobre 2 igual o seno. E aí você vai ficar voando assim, por que ele fez isso? De onde é que ele tirou isso? Tá certo? Então, eu não vou começar nunca a fazer isso. Aconselho que você, mesmo sabendo, não faça, comece daqui de onde eu estou começando. Tá? Esse seria, vamos supor, um passo anterior ao processo que você vai encontrar nos outros livros. Né? O outro livro vai lhe jogar uma mudança de variável como uma mágica. Tome x sobre 2 igual o seno. E aí você fica viajando aqui. Então, foi assim que eu aprendi. Eu agradeço a quem fez dessa forma. E vou passar para vocês dessa forma. Então, olha, nós vamos deduzir qual é a mudança de variável necessária. Eu não vou aqui chegar e, ó, é tanto, como se fosse uma mágica. Tá bom? Então, pega a expressão, bota esse 4 em evidência, bota ele para fora, né? E escreve o que está dentro do radical como 1 menos alguma coisa ao quadrado. Perceba que o quadrado tem que ficar em cima do tudo, tá bom? Então ele tem que ficar em cima do x e do 2. Uma potência só. E aí você chegou no ponto, olha, esse x sobre 2, eu preciso chamar ele de alguma coisa e vou fazer isso, né, tomando por inspiração a identidade que me fornece 1 menos alguma coisa ao quadrado, que é essa daí que está na sua tela. Tá bom? Então eu vou transformar esse 1 menos x sobre 2 ao quadrado em 1 menos seno ao quadrado. Para isso eu pego o x sobre 2 e chamo ele de seno. E alcanço o que eu queria. Tá bom? Então, x sobre 2 vai ser o seno. Significa que o x é 2 vezes o seno. O dx vai ser 2 cosseno de θ vezes dθ. E com isso você volta lá para a sua integral. Tá bom? Na sua integral você vai precisar saber quem é o dx, está respondido. O 4 menos x ao quadrado, né? Você vai voltar aí com o x que você escolheu. Observe que tem um x ao quadrado aí que aparece de amostrado, né? Aparece de intrometido, mas ele tem que sair daí também, e a mudança que você escolheu vale para ele também. Você fez uma escolha de mudança de variável baseada somente na raiz, né? Mas ele tem que rodar também, você tem que substituir. Então você vai trazer o x igual a 2 seno θ para ele também. Então a sua expressão vai ficar assim, ó. Em cima, né? O dx é 2 cosseno θ dθ. X ao quadrado é 4 seno ao quadrado. A raiz vai ficar 4 menos 4 seno ao quadrado de θ.
Pronto, é agora com você. O que o método podia te oferecer já está na mesa, o resto é simplificações e espera-se que a integral final seja uma integral tranquila, tá bom? Então, você vai começar repetindo, olha, tenho 4 duas vezes dentro da raiz, vou colocar ele para fora, correto? Botei ele em evidência primeiro, botei ele para fora, saiu ele como 2, dentro ficou 1 menos seno ao quadrado, já troquei por um cosseno ao quadrado, tá certo? O que vai acontecer? A raiz quadrada do cosseno ao quadrado vai sair como cosseno, tá bom? Você vai cancelar um cosseno de cima com um cosseno de baixo. O 4 eu já multipliquei com o 2, deu 8, então ficou 2 em cima, 8 embaixo. Cosseno cancela com cosseno. Sobrou somente a integral do dθ sobre o seno ao quadrado. Aí, veja, professor, fiquei tremendo agora tremei na base. Você vai lembrar o seguinte, olha, 1 sobre o seno é a cossecante. Então o que você tem aí é a integral da cossecante ao quadrado. E a integral da cossecante ao quadrado ela é imediata, porque a derivada de quem que dá a secante ao quadrado? Não, a derivada da tangente da secante ao quadrado, não é assim? Então a derivada de menos cotangente dá a cossecante ao quadrado. Ela é uma imediata. Confere lá na nossa lista de imediatas. E aí chegamos a um ponto que eu falei que ia acontecer, né? Minha resposta está, a minha integral está resolvida, só que ela está em função da variável θ. Preciso voltar para a variável x, porque a minha integral aí ela é indefinida. O que vem a ser a cotangente de θ? Né? Aí o cidadão poderia voltar lá, veja que tragédia vai ser se você escolher esse caminho. Ah, o x sobre 2 é o seno de θ. Então o θ é o arco seno de x sobre 2. Vou jogar aqui, professor, eu posso? Pode. Pode. Aí sua resposta vai ficar assim, menos 1/4 da cotangente, abre parênteses, do arco seno de x sobre 2. Resolvi, professor? Não. Para mim, você está na metade do caminho ainda. Eu quero a expressão em x e a expressão mais simples possível. Ainda mais se for possível chegar nessa expressão mais simples. Então, eu não recomendo você trazer o arco seno para aqui, tá? E tentar fazer alguma simplificação. A saída mais simples e mais barata, mais bacana é o triângulo. Lembra do triângulo? Essa é a hora. Então você vai voltar aqui, né? Preciso dizer quem é a cotangente de θ usando a variável x. Tá? Aí você lembra lá, puxa lá na memória, né? Na verdade você vai olhar na sua folhinha algumas linhas atrás, né? Que você fez. Ah, professor, eu fiz x sobre 2 igual ao seno, correto? Então eu tenho um triângulo, o θ está em algum lugar, né? Para o seno de θ dar x sobre 2, basta eu colocar o x no cateto oposto e o 2 na hipotenusa, né? Não dá certo? Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você vai, né? Criou esse triângulo retângulo, descobre o outro cateto que está faltando aí, usando o teorema Pitágoras, você faz uma continha básica. Essa continha você não precisa me mostrar, não. O triângulo, sim. Vou descobrir que o cateto que está ausente aí, está faltando, é a raiz de 4 menos x quadrado. Opa, professor, bateu, ó, com a expressão que originou a mudança de variável. Então, estamos no caminho certo. Tendo os 3 lados do triângulo, você consegue me dizer qualquer relação trigonométrica. Qual é que eu preciso? Cotangente. A cotangente, como é mesmo que funciona, é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Não é isso? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a cotangente é o inverso, é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Olha no teu triângulo, quem é o oposto ao ângulo θ, quem é o adjacente ao ângulo θ. Então você vai ver que o cateto adjacente ao ângulo θ é o raiz de 4 menos x quadrado. E o oposto é o x. Então a cotangente
é esse catatal aí, que está aí, e olha, já está todo bonitinho em função do x. Leva lá para a sua integral, e aí você finalizou o problema. O triângulo é o caminho mais fácil, mais bonito, mais elegante, inclusive. Tá? Não inventa de substituir arco, seno, voltar para a inversa somente quando o θ aparecer sozinho. Na expressão apareceu o θ sozinho, aí você vai ter que usar o arco. Não tem saída. Tá bom? Então, fechamos aí esse primeiro caso. O segundo caso envolve expressões do tipo raiz quadrada de x quadrado mais a quadrado. É exatamente o mesmo padrão, né? Você vai seguir, né? X ao quadrado mais a quadrado, bota o a quadrado, é sempre o a, sempre a constante que vai sair da raiz, bota ele para fora, né? E aí o seu x sobre a é a sua mudança. Eu vou chamar x sobre a de quê? De tangente. Porque eu vou usar como expressão a identidade trigonométrica que apareça alguma coisa ao quadrado mais 1. E aí é a expressão para a secante ao quadrado. Fez isso? Né? Então o x é a tangente. Aqui você vai ter o θ novamente necessário entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Por quê? Quando você levar a sua tangente lá para dentro do radical, vai ficar a tangente ao quadrado mais 1, você vai ter que em algum momento trocar pela secante. Lembra da secante? A secante é 1 sobre o cosseno, então o cosseno tem que ser positivo e ele vai ser positivo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá bom? Novamente, para que o que está dentro da raiz saia, né, ele vai sair em módulo e o módulo dele seja ele mesmo, porque ele já é positivo. Professor, eu posso trocar pelo outro intervalo? Pode, pode. Só que quando você tirar o cosseno, a raiz quadrada da secante ao quadrado, aí você vai ter que colocar um menos. Tá bom? Vai sair como menos secante ao quadrado. Porque o módulo daquilo é menos isso, para ela ficar positiva. Sacou? Vamos para frente. Você vai voltar na expressão com a escolha que você fez para a sua mudança de variável, vai colocar lá, né, vai simplificar, bota o a quadrado em evidência, bota ele para fora. Vai ficar raiz quadrada de tangente ao quadrado mais 1, você vai trocar pela secante ao quadrado. Secante ao quadrado em raiz vai dar o módulo da secante. Escolhemos o intervalo adequado. Vai ser a secante. Tá? Uma observação que eu tenho que fazer, o vídeo está ficando longo, mas não tenho para onde correr, é o seguinte. Quando você for resolver uma integral definida, significa que você não tem poder sobre o θ, para dizer onde é que eu vou escolher o intervalo do θ. Então você vai escolher onde é que está variando os extremos da sua integral, para saber se sua integral sai como positiva ou se ela sai como negativa. A raiz quadrada de secante ao quadrado. Então você vai olhar, o intervalo do θ está variando num trecho que a secante é positiva. Então ela sai como o módulo dela é positivo. Os extremos da integral estão variando num intervalo onde a secante é negativa. Então, quando você for fazer raiz quadrada de secante ao quadrado, tem que sair negativo, porque ela está variando num trecho onde é negativo. Tudo bem? Veja que o que você obtém como resposta assim, ó, você está trocando raiz quadrada de x quadrado mais a quadrado, resultou em a secante de θ, a vezes secante de θ. Como a raiz quadrada está aí como função, ela tem que devolver uma resposta positiva. Então, a vezes o secante de θ, essa secante de θ tem que me dar uma resposta positiva, para não haver conflito. Tá bom? Então, no caso das integrais indefinidas, eu escolho o intervalo onde isso vai acontecer. Quando você está com a integral definida, aí você vai ter que descobrir se a raiz da secante ao quadrado sai como positiva ou sai como negativa, a depender dos extremos de variação da sua integral. Tá bom? Então chegamos aí, né? A minha expressão vai ficar muito bonitinha, vai ficar só a vezes a secante. Significa que nós estamos criando um triângulo mais uma vez. E aí você precisa posicionar o x e o a num triângulo retângulo,
onde o θ é um dos ângulos. Então, onde é que eu boto o x? Lembre-se, a tangente ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, para que isso me retorne x sobre a, o meu x vai ser o cateto oposto e o meu a vai ser o cateto adjacente. Colocando dessa forma, tangente de θ é x sobre a. Ficou faltando um dos lados do triângulo, a hipotenusa. Você vai descobrir a sua hipotenusa usando o teorema de Pitágoras, porque o seu triângulo é retângulo. Então, faz lá, faz uma continha e descobre. Se você estiver indo bem, esse lado que está faltando tem que coincidir com a expressão que foi ela que originou a sua escolha da mudança de variável. Ou seja, a minha mudança de variável veio da raiz de x quadrado mais a quadrado. Foi isso que começou o problema. Se der diferente, você posicionou as coisas no lugar errado. Tá bom? Vamos resolver um exemplo. Esse exemplo é muito longo, mas eu preciso fazer ele para vocês sentirem assim como uma integral ela pode ser comprida, pode ser longa, mas assim, indo devagarzinho, com calma, você consegue resolver a integral que for. Tá? Basta manter o foco, a atenção, vai dar tudo certo. O que tem dentro da integral? X ao quadrado mais 1. Né? O meu a não preciso botar nada em evidência, porque já veio 1. Então eu vou chamar o x de tangente, baseado nessa inspiração aí. Né? Eu tenho a intenção de fazer aparecer uma secante ao quadrado. Ok? Coloquei aí uma integral definida de propósito para vocês verem como funciona. Nós vamos para o θ e não vamos voltar para o x. Mas, professor, eu posso ir para o θ e chegar no resultado final em x? Pode. Mas eu vou escolher aqui esse caminho de ir para o θ e não voltar mais. Significa que eu vou ter que fazer minha mudança de variável e dizer onde varia o θ. Não é assim? Então, se o x é a tangente, o dx é secante ao quadrado. Quando o x for zero, significa que tangente de θ é zero. Por que tangente de θ é zero? Você disse que o x é a tangente. Não é assim? Então fica zero igual a tangente de θ. Quando é que a tangente de θ é zero? Quando o θ for zero. Estou usando aqui trigonometria, a torta e a direita. Espero que vocês revisem lá, né? Ou já saibam. Quando o x for 1, a tangente de θ é 1. Significa que o θ é 45. Π sobre 4. Tá? Por favor, tudo aqui é em radiano. Não existe nada posto aqui em grau, não. Tá? Radianos. Π 45 é π sobre 4. Pronto. Então, quando eu for reescrever minha integral, o extremo de variação vai ser de 0 até π sobre 4. Nesse intervalo, a secante é positiva. Tá lembrado que eu preciso pensar nisso? Então, a minha integral vai ficar a raiz quadrada de x quadrado mais 1, vai virar a integral de 0 a π sobre 4. Dentro ficou tangente ao quadrado mais 1. E o dx virou secante ao quadrado de θ dθ. Então, dentro da raiz ficou a raiz quadrada da secante ao quadrado, vai sair como secante, na verdade, módulo da secante. No intervalo de 0 a π sobre 4, a secante é positiva. Então, o módulo da secante é a secante. E você ficou aí, então, com secante ao cubo. Né? Essa integral você tem que resolver uma vez na vida, por isso que eu coloquei aqui. Estou abusando aí da disposição de vocês, mas dá uma pausa, vai tomar um café, tá bom? Aí volta daqui a pouco. Assista aí ouve uma música e aí volta, tá bom? Vamos resolver a integral da secante. Como é que a gente vai fazer isso? Por partes. Quem que vai ser o u? A secante. Quem vai ser o dv? Secante ao quadrado. Tá bom? A minha escolha foi feita baseada em quê? O u eu sei derivar e o dv eu também sei integrar. Tá bom? Então, o du é a secante vezes a tangente, né? Derivada da secante. E o v é a tangente. Usa aí, substitui na regrinha da integração por partes, né? U vezes v, vezes integral de v du.
U é secante, o V é a tangente, né? E aí ficou secante vezes a tangente. Menos a integral de V, que é a tangente, du. Aí, veja, tem uma tangente no V, tem uma tangente no du. Quando multiplicar, vai ficar ao quadrado. Tá certo? Então, ficou secante vezes a tangente. O que nós vamos fazer agora? Teremos que resolver essa integral agora de secante vezes a tangente ao quadrado. Vou trocar a tangente ao quadrado mais uma vez por, né, secante ao quadrado menos 1. Estou usando novamente a identidade trigonométrica que envolve secantes e tangentes ao quadrado. Qual é a minha intenção? Fazer aparecer a secante ao cubo de novo. Tá bom? Essa secante ao cubo que apareceu do lado direito, eu vou jogar ela para o lado esquerdo. Vão ficar duas secantes ao cubo, né? E vou passar esse 2 agora para o outro lado. Significa que eu não resolvi ainda a secante ao cubo, mas reduzi meu problema. Preciso resolver agora a integral da secante, né? Coloquei de propósito para que vocês vejam essa resolução, que eu acho ela magnífica. É uma solução. O cara que fez isso, ele é um gênio. E como você não tem a obrigação de ser gênio, você precisa pelo menos ver como ele fez para você repetir a genialidade dele, né? Olha só. Alguém, né, acho que um anjo desceu e jogou esse toque pro cara, né? Multiplica em cima e embaixo por secante mais a tangente. Posso fazer isso? Pode. Né? Ah, professor, eu não ia imaginar isso nunca. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Só que assim, eu vi a ideia, gostei, guardei, eu consigo repetir. Repetir. Entendeu? Então, multiplica pela secante de θ mais a tangente de θ. Aí como é que fica? Multiplica a parte de cima, vai ficar secante ao quadrado mais secante de θ de tangente de θ. Embaixo fica só a secante mais a tangente. Agora você vai fazer o seguinte: você vai chamar de W, já usei a letra U, né? W. Você vai pegar o cara que está embaixo, vai chamar de W. Aí olha só quem é o DW. Deriva. A derivada da secante é a secante vezes a tangente. E a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Correto? Olha essa expressão e olha o que está em cima no denominador da tua integral. É a mesma coisa. Só está escrito, né, como é uma adição, está, né, com os termos invertidos, mas é a mesma coisa. Ou seja, a integral da secante vai ser a integral de dw sobre w, que é o logaritmo do módulo de w, tá certo? Aí você volta o w, é o secante de θ mais tangente de θ. Confere? Aí eu estou resolvendo essas integrais intermediárias de forma indefinida. Eu vou voltar todas agora, né? Ah, já resolvi a secante de θ. Beleza, então volta lá para a integral da secante ao cubo. Né? Foi aí onde a gente parou, lembra isso aí. Né? Então vai ficar metade, essa expressão aí, desse tamanho aí. Show? E a integral da secante ao cubo, a gente precisou dela onde? A gente precisava responder de 0 a π sobre 4, que era a resposta para a nossa integral de 0 a 1 lá da raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Não foi isso? Aí eu não vou fazer aqui, você pega essa expressão todinha, substitui no π sobre 4, guarda, chama de A. Pega essa expressão todinha, substitui no zero, chama de B. E aí você traz aqui, faz A menos B, tem que dar esse rapazinho aí. Tá bom? É o valor que vai ter que dar. Olha, trouxe uma integral catastrófica, tá? Mas esse tipo de integral assim não tem. Raramente você vai ter integrais curtas, geralmente são longas.
É bom você se acostumar. E lembra que eu falei assim, pega uma integral dessas que eu falei e faça sozinho, faça essa. Nem que você tenha que olhar para ela 200 vezes. Mas pegue ela, veja o vídeo todinho. Isso agora eu vou fazer ela, agora eu vou fazer sozinho. Não vale olhar, enganchei aqui, eu vou olhar o vídeo. Enganchei acolá, eu vou olhar o vídeo. Não. Tá bom? Quando você for fazer, faça do pé à ponta. Mas professor, eu enganchei no meio. Então volta, vê o vídeo todinho. E quando for voltar para fazer, faça ela toda de novo. Comece do zero de novo. Comece sempre do zero. Até que você saia do zero e chegue no final. Repita o processo 500 vezes. Até você fazer um. Aceita o meu conselho. Você vai gostar. Tá bom? Bom, tenho ainda que me alongar mais um pouco, porque o terceiro caso ainda está em dívida. Né? Qual é o terceiro caso? X ao quadrado menos a quadrado dentro da raiz. E o procedimento é o mesmo. Bota o a quadrado em evidência, bota ele para fora, pega o x sobre a e usa uma inspiração. Qual vai ser? Qual é a identidade que aparece alguma coisa ao quadrado menos 1? A secante ao quadrado menos 1, que é a identidade que envolve a tangente e a secante, só está escrita de uma outra forma. Né? Em geral, a secante vem do lado esquerdo e a tangente vem do lado direito. Só fez inverter os lados. Feito isso, o x é a vezes a secante. Aqui, veja que o θ agora ele vai ter que ser entre 0 e π sobre 2, porque quando você voltar para o seu radical, você vai ficar com a raiz quadrada da tangente ao quadrado. E a tangente ao quadrado, o intervalo onde ela é positiva é de 0 até π sobre 2. Tá certo? Tem outro intervalo também que é de 3π sobre 2 até... Não, de π até 3π sobre 2. Tá? Como nós estamos numa integral definida, eu posso escolher o melhor intervalo. Quando você estiver com uma integral... Perdão, a gente está com uma integral indefinida e por isso eu posso escolher o intervalo. Quando você estiver com uma integral definida, aí você vai ver em qual intervalo você está e como a sua tangente sai do módulo. Se ela sai positiva ou se ela sai negativa. Vai depender do intervalo de variação do ângulo θ. Bacana? De 0 a π sobre 2, sua tangente é positiva. E nesse intervalo, a secante é inversível. Então, é o que eu preciso. Né? Volta lá para a expressão. Você vai ficar com a quadrado, secante ao quadrado, menos a quadrado. Bota o a quadrado em evidência. Chegamos ao secante ao quadrado menos 1. Isso é a tangente ao quadrado menos 1. Vai sair como módulo da tangente. Só que o intervalo que a gente escolheu me permite dizer que o módulo da tangente é a tangente. Tá? Você vai lembrar mais uma vez que o que você está fazendo é um triângulo. Você está criando um triângulo retângulo. O θ está localizado aí num dos ângulos. E você vai ter que lembrar assim, o que vem a ser a secante. Lembra aí. A secante é 1 sobre o cosseno. O que é o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se a secante é o inverso do cosseno, significa que a secante é a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Tá certo? Então, se a secante é a hipotenusa pelo adjacente, onde é que o x tem que vir? Onde é que o a tem que vir? Está faltando um lado, você vai deduzir esse lado usando o teorema de Pitágoras. Vai chegar à conclusão que dá isso daí, que é, né, justamente a expressão que originou a nossa mudança de variável, tá bom? Então vamos, pronto, nada mais a ser dito, o terceiro caso encerra aqui, um exemplozinho, tá certo?
x ao quadrado menos 25 aparece aí na nossa integral, na nossa raiz, e você vai botar o 25 em evidência. Confere? Vai ficar o 5 lá de fora, x sobre 5 ao quadrado menos 1, não é isso? E aí você vai fazer a sua mudança de variável. É isso? X sobre 5 você vai chamar de secante e tendo por inspiração a identidade trigonométrica que, né, parece alguma coisa ao quadrado menos 1. Ou seja, o que está ali dentro do seu radical vai se transformar numa tangente ao quadrado. O x vai ser 5 secante, dx vai ser, né, a derivada da secante é a secante vezes a tangente. Você vai voltar para a sua integral, vai substituir, né? Então você vai ficar com 25 secante ao quadrado menos 25 dividido pelo x, que é 5 secante, multiplicado pelo dx, que é 5 secante, tangente de θ e θ. Veja que ficou horrível, uma coisa gigantesca. Primeira coisa que você pode fazer, eu cancelo o 5 secante que aparece aí em cima e embaixo. O 25 que aparece duas vezes dentro da raiz, eu vou colocar em evidência e vou botar ele para fora da integral. Show? Então o que vai sobrar aí somente vai ser 5 raiz da secante ao quadrado menos 1 tangente de θ de θ. Então secante ao quadrado de θ menos 1 é a tangente ao quadrado, vai sair daí como um modo. Modo de propósito, a gente escolheu o intervalo onde isso é positivo, então ficou integral da tangente ao quadrado. O que eu faço com a integral da tangente ao quadrado? Eu vou, né, lembrar vocês que isso, a tangente ao quadrado é a secante ao quadrado menos 1. Vou transformar essa integral em duas. E vou pedir a vocês que lembrem que secante ao quadrado é uma imediata. O 1 é imediato também. Logo, isso aí vai dar 5 tangente de θ menos θ mais 1k. Tá bom? Precisamos reescrever a minha expressão agora na variável x. Como é que eu faço? Você lembra lá do seu triângulo, né? A secante é a hipotenusa sobre o adjacente. Descobre o cateto que está faltando, tá bom? E agora, com os três lados do triângulo, eu consigo dizer quem é a tangente, né? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, vai ser a raiz quadrada de x quadrado menos 25 sobre 5. E o θ, né? Lembra que eu disse? O θ, eu só vou usar a função inversa quando o θ vier sozinho. Então aí não tem, o triângulo não me ajuda em nada. E aí você usa, né, o θ é o arco secante de x sobre 5. Né? Multiplica o 5 aí, distribui, acabamos, tá bom? E chegamos ao fim da aula de hoje. Ficou longo, mas acredito que eu tenha quitado a minha dívida com vocês. Olha, não esgotei todas as integrais trigonométricas possíveis. Ainda tenho uma pancada, mas as ideias que vocês viram aqui são suficientes para vocês irem além e resolverem aquelas que eu não ensinei. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Jesus e até a próxima aula.